Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Elton em mais uma videoaula de microbiologia. Pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender aí um pouco sobre a autoclave, ok? Essa videoaula vocês vão usar para fazer o nosso trabalho de microbiologia do terceiro bimestre, tá bom? Então esse conteúdo eu não vou pedir na nossa prova do terceiro bimestre, mas ela vai ser usada, essa videoaula, para vocês fazerem o trabalho do terceiro bimestre da disciplina de microbiologia, ok? É uma aula como se fosse uma aula prática, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que se trabalha com uma autoclave, como é que se liga uma autoclave, quais são os principais pontos que se deve observar durante o funcionamento da autoclave, ok? Que é um aparelho muito utilizado, tá? Um equipamento muito utilizado principalmente na microbiologia, mas qualquer outro tipo de laboratório que necessita de material estéril ou necessita que depois descontamine algum tipo de material. Então ela é muito utilizada além da microbiologia em outras disciplinas também, em outros grupos, né, de pesquisa também utilizam a autoclave para outros fins também, pessoal. Então vamos lá falar então sobre um pouco sobre a autoclave. Então nós só damos uma relembrada aqui o que seria a autoclave, né? Um equipamento utilizado muito aí para esterilização, de descontaminação de material, ok? Então, a definição de esterilização e a definição de descontaminação nós já vimos em uma aula anterior, lá no segundo bimestre. E a autoclave é um equipamento muito utilizado para o controle de crescimentos de micro-organismos. E ela utiliza o calor úmido para fazer isso. Então lá dentro, né, tem água e uma resistência. Essa resistência aquece essa água, forma então um vapor. E isso então aumenta muito a temperatura, aumenta muito a pressão também devido à formação do vapor. E essas características acabam então sendo utilizadas para matar todo tipo de agente, né, todo tipo de micro-organismo, bactéria, vírus, protozoário, fungos, ok? É utilizado então esses princípios aí para acabar destruindo, matando esses micro-organismos. Então a autoclave ela é muito utilizada, é bom que ela é confiável, né? Muito confiável. Uma vez que esse equipamento tiver tudo ok, né? Ela é uma fonte, né? Uma forma confiável de se destruir os agentes microbianos, ok? Os micro-organismos. Ela usa então o calor úmido, né? Nós vamos ver aqui em torno de 121 graus, ok? Nós temos então essa temperatura para o funcionamento deste equipamento, ok? Nós usamos a autoclave para vários tipos de meios de cultura, aqueles que não possuem nenhum componente que seja sensível ao calor, pode ser utilizado aqui na autoclave para vários tipos de instrumentos, vestimentas, equipamentos, soluções. Claro que nem todas as soluções, né, aquelas que são sensíveis ao calor, não podem ser autoclavadas, não podem ser esterilizadas ou descontaminadas, né, neste equipamento. E outros materiais aí que acabam suportando altas temperaturas e altas pressões também, porque são as duas características que serão usadas aqui nos dois princípios, alta pressão e alta temperatura aqui na autoclave, ok? Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo mesmo, no início mesmo, antes de até mesmo se ligar a autoclave na tomada, primeira coisa, pessoal, ver o nível de água, ok? Então aqui nós temos uma autoclave, tá? Nesse caso aqui é uma autoclave vertical, ok? Existem vários modelos de autoclave. Algumas são eletrônicas, né? Você só coloca o seu material, ela faz todo o processo sozinho e o seu material sai totalmente seco, tá? Mas aqui no caso do nosso laboratório de química, né, nós temos lá uma autoclave vertical. Então nessa autoclave vertical, pessoal, nós temos aqui a tampa, tá? Aqui dentro tem um cesto, tá? Esse cesto aqui, ó, ele é inserido aqui dentro, tá? Dessa boca da autoclave, onde nós colocamos todo o nosso material para esterilizar ou material para descontaminar. Nós colocamos nesse cesto, inserimos nesse material lá dentro para o processo de autoclavagem. Notem aqui, pessoal, que já é dentro da autoclave, tá? Aqui nós temos um suporte, tá? Esse suporte aqui em forma de X, tá? Ou cruz.
é o suporte onde o cesto fica, tá? Esse suporte aqui nós conseguimos retirar, tá? Nós só pegar o suporte aqui, né, e puxar para cima que não você tira com facilidade. E essa daqui, ó, em circular é a serpentina, é resistência, ok? Então aqui, ó, tá sem o suporte, tá, do cesto, que nós temos a resistência. Essa resistência não pode ser ligada sem água, ok? É o mesmo princípio do chuveiro. Ligou o chuveiro sem água, queima a resistência. Mesma coisa para a autoclave. Se for ligada a autoclave sem água, tá? Vai queimar a resistência e vai ter que fazer todo o processo de manutenção para a troca. Então, antes, né, de se ligar a autoclave, até mesmo na tomada, né? Porque às vezes você liga na tomada, tá? Você coloca aqui na tomada e alguém que utilizou anteriormente deixou ligado. Então, colocou na tomada sem água, vai queimar, tá? Vai estragar a resistência e vai ter que fazer uma manutenção. Então, a primeira coisa, verificar o nível de água. Tem água? Ah, tem água, mas está no nível que está cobrindo a resistência. Então você tem que ter um nível de água que cubra a resistência, ok? Geralmente nós colocamos água, né, até atingir esse suporte aqui, ó, onde nós colocamos o cesto, tá? Não é aconselhável colocar mais porque acaba aí molhando todo o seu material. Por mais que o material vai ficar molhado aqui dentro quando estiver funcionando, essa água entra muito em contato aqui com o material. Se for material que tem um papel ali envolto sobre ele, pode rasgar quando for tirar, tá? Então, evita de colocar então a água acima dessa cruzeta, tá? Então, geralmente nós colocamos água até chegar ao nível aqui da cruzeta. Verificou que tem água, né? Ou se não tem água, coloca água, né? Ou às vezes você olhou, tem água, mas não é o suficiente, né? Você coloca mais água e de preferência, pessoal, água destilada, tá? De preferência, água destilada. Uma vez que isso acaba não prejudicando tanto, né, o material que é formado aqui que é formado a autoclave, e isso aumenta a vida útil, principalmente da resistência. Esse furinho aqui, pessoal, tá? É um furinho para saída de água, ok? Se por acaso for necessidade de jogar fora essa água para fazer uma troca, né? Ou a lavagem mesmo da autoclave por dentro, no seu interior, tem um registro, tá? Que eu vou mostrar para vocês, em que a água sai por esse orifício e sai pelo registro, ok? Então, primeira coisa, antes de desligar a autoclave, observar o nível de água, tá? Tem água? Não tem? Não tem água? Coloca água. Ah, tem água? Está no nível, né, acima da resistência? Se não está, adiciona mais até ultrapassar a resistência, ok? Lembrando, não se liga a autoclave sem água. Para este modelo, tá, pessoal? Para este modelo aqui, não se liga a autoclave sem verificar o nível de água, tá? Pode acontecer de você ligar sem olhar o nível de água e não queimar, pode, né? Você deu sorte que tinha água lá dentro, mas pode acontecer de você ligar, não ter água, não ter o suficiente e acabar estragando a resistência. Então, primeiramente, antes de ligar na tomada mesmo, na energia, verifiquem o nível de água da autoclave, ok? Então você tira o cesto, né, e verifica, não dá para ver, não dá para observar com o cesto ali inserido, tá? Então, só puxar o cesto, tem o pegadorzinho do cesto aqui, ele é bem leve, tá? É de aço inoxidável, assim como o interior da autoclave também é de aço inoxidável. Você consegue então ver com facilidade o nível de água. Se não tem, é só adicionar água destilada, tá? Ou adicionar até o suficiente, né? Que cubra toda a resistência. Aí sim, ela está preparada para o uso. Após verificar o nível de água, então aí você tem que inserir o cesto, né? Você coloca o cesto tudo furadinho, né? Justamente para entrar o vapor por todos os cantos aqui e acabar esterilizando, né, o seu material. E aqui, pessoal, é a válvula, tá? É o registro onde sai a água. Quando necessitar de trocar, fazer uma lavagem, tá? Ela fica na lateral aqui do nosso autoclave, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Mas aqui é a cabeça do registro, ó, ela fica na lateral, ok? Você abre o registro, a água sai, tá? E aí você consegue fazer uma lavagem, fazer uma troca dessa água, né? Às vezes tá ficando suja, né? Muito velha, você faz a troca aí da sua água da autoclave, tá? Esse tempo de troca vai depender, tá? Do uso da autoclave, tá? Quanto mais usar, mais tempo ali vai ficar aquela água ali permanecendo, né? Você tem que ter uma troca mais
mais rápida dessa água, tá? Então vai depender aí do uso da autoclave, tá? O registro, pessoal, tá? Então aqui nós temos o registro para a saída dessa água. Uma coisa importante, pessoal, tá? Sobre esse registro é que no momento após o uso da autoclave, concordam comigo que a água lá dentro vai estar numa temperatura muito alta. Então, tem que evitar, pessoal, liberar essa água quente, ok? Durante aí, após o uso da autoclave, após momentos, pouco tempo aí depois do uso da autoclave, tá? Justamente porque a água está muito quente, né? Pode ocasionar algum tipo de acidente, estragar algum material onde essa água vai ser liberada, tá? Então evita de liberar essa água quente, ela vai estar muito quente, tá? Próximos aí de 100 graus ou até mais, devido aí após o uso da autoclave. Então evitar e descartar imediatamente essa água após o uso da autoclave. Espera resfriar, né? No outro dia você pode então liberar, caso for a necessidade de jogar fora essa água para colocar uma nova ou às vezes lavar o interior da autoclave, tá? Beleza, verificou então que tem água, né? Tem água, adicionou água para chegar no nível, né? Colocou o cesto. O que se faz, pessoal? Então aqui na própria autoclave tem então a região onde você liga e desliga, tá? Então aqui está desligado, tá? Você verificou tudo isso que nós vimos anteriormente, você vai ligar a autoclave. Vai ligar para este modelo, tem um sensorzinho aqui, uma luz sensor, para evidenciar que a autoclave está ligada, ok? E aí você vai colocar o botão no máximo, tá? Vai colocar no máximo. Caso você não tenha utilizado essa autoclave ainda, vai demorar, tá? Durante o dia e vai demorar para chegar na temperatura que nós queremos, que é de 121 graus, ok? Então você pode ligar aqui no máximo e você pode às vezes aí estar preparando o seu material, finalizando o preparo do seu material que vai ser inserido aqui dentro, tá? Para fazer o processo de autoclavagem, tá? Então demora um certo tempo, se a autoclave estiver fria, né? Demora um certo tempo aí para chegar na temperatura. Então verifica o nível, tá ok o nível, coloca o cesto, já vai e já liga a sua autoclave, porque o processo pode demorar. Então, se você deixar para ligar apenas depois que você inserir o material aqui dentro, vai demorar mais ainda. Então, verificou o nível de água, coloca o cesto, deixa a válvula fechada, né, o registro fechado durante o uso, né, deve estar fechado, e aí você vai lá e liga a sua autoclave. E aí depois depois que você liga o autoclave, você vai inserir o material que você quer que seja autoclavado, tá? Então você pode tanto colocar material que você utilizou em uma aula prática, material que você utilizou para fazer algum tipo de experimento, tá? Então material usado você vai colocar lá para descontaminar. Então você vai colocar lá tubinhos que tinham bactérias, né? Placas de Petri de plástico que você utilizou, tubo Falco com alguma solução, tá? Para você descontaminar todo este material. Você pode também autoclavar meios de cultura, como eu comentei para vocês. Ó, nós fazemos meios de cultura e distribuímos em tubinhos assim, que são os tubinhos que geralmente nós usamos para cultivar bactéria. Então nós vamos lá, vamos lá e preparamos o meio. Depois nós distribuímos o meio de cultura, né, nesses tubinhos. E aí esses tubinhos nós colocamos então em um recipiente para ser autoclavado. Antes de colocar na autoclave, pessoal, é importante deixar aqui essa tampa com um pouco frouxa, tá? Por quê? Para que possa então todo o vapor, né, entrar ali dentro, né? A temperatura, né, entrar ali dentro e fazer todo o seu processo de autoclavagem, ok? Então é necessário então você deixar meio aberto frascos, tubinhos, tá? Deixar ele com uma pequena abertura aí, não muito também, tá? Não muito, deixar um pouco frouxo a tampa para facilitar o processo de autoclavagem. Material também, você pode outros tipos de materiais, né, que podem ser autoclavados. Você coloca nesses saquinhos aqui, né, que são são especiais para o processo de autoclavagem, tá? Ou você pode acondicionar dessa forma, tá? Você pega um papel especial, geralmente papel craft, e coloca lá em volta, né, do seu material esse papel craft. É importante, pessoal, tá? É importante então colocar o seu material
identificar os materiais, porque às vezes tem mais de uma pessoa que vai inserir material, né? Às vezes é um grupo grande, né, que vai inserir material ali, então tem que identificar o material, incluindo a data que foi feita a autoclavagem, tá? Isso é importante para depois utilizar esse material. Então, às vezes você tem um material lá muito velho que foi autoclavado, pode ser que ele não esteja mais confiável, né? Então é necessário também identificar com a data, além do nome, o que que é, né? Se é meio de cultura, se é um outro tipo de solução, ok? Inserir a data também. E é importante colocar aquela fita que eu comentei com vocês, tá? Uma fita de controle de autoclavagem. Você pega um pedacinho, insere no seu material, ó, tá vendo que tem uma fita, né? Insere no seu material. Se ele foi autoclavado, essa fita que era clara vai ficar com as faixinhas escuras. Isso significa que esse material foi autoclavado, ok? A autoclavação, pessoal, ela não se aplica às soluções de vitaminas, ok? Porque elas são sensíveis ao calor, antibióticos, porque tem proteínas lá, as proteínas acabam se desnaturando e assim desativando, e outros compostos que são termoláveis, que são sensíveis ao calor. Óleos também não é aplicado, vaselina, ceras e, de forma geral, materiais sensíveis ao calor e vapor. Entre eles aí os plásticos, pessoal, tá? Isso vai depender, porque se for um material de plástico, por exemplo, essa placa de pedra aqui é de plástico, só que nesse caso eu estou colocando na autoclave para matar as bactérias que sobreviveram aqui e depois esse material eu poder descartar corretamente. Então, não posso diretamente descartar esse material antes de autoclavar. Como esse material é de plástico, ele vai se deformar durante o processo de autoclavagem. Mas eu não vou reutilizar novamente, ok? Então, isso aqui é descartável. Eu uso, descontamino e descarto depois. Se for um material que eu queira reaproveitar esse material é de plástico, tá? É claro que existem alguns materiais de plásticos que não deformam, como por exemplo, tubo Falco, tá? Tanto a tampa como o próprio tubo, propriamente dito, eles não deformam, então você consegue reutilizar este tipo de material. Se eu não estiver enganado, se chama um material de polipropileno, tá? Polipropileno, ele é feito de polipropileno, um plástico resistente ao calor, e aí não tem problema nenhum. Assim como essa tampa também, tá? Já este plástico aqui é um outro tipo, tá? E aí sim ele se deforma todo após o processo de autoclavagem, ok? Então, dependendo se você vai ou não reutilizar o material de plástico, você pode, né, colocar na autoclave ou não, ok? Se for material que resiste ao calor, beleza, não tem problema. Mas se for um material, um plástico que não resiste, né, que não resiste ao calor, aí você vai ter que descartá-lo depois. Beleza, preparamos então o material, né? Então nós chamamos de acondicionamento dos materiais, ok? Meios de culturas, né? Pinças, tesouras, ok? Materiais para descontaminação, outros materiais que nós podemos acondicionar também, caixas de ponteiras, pipetas de vidro, tá? Nós podemos então colocar tudo na autoclave para fazer o processo de autoclavagem. Finalizamos então o acondicionamento e nós vamos colocar o material todo no nosso autoclave. Então lá vai ter o nosso cesto que já foi inserido e aí é só colocar o nosso material. Geralmente, pessoal, nós colocamos esse material dentro de um pote, tá? Um pote resistente a altas temperaturas. Por quê? Porque como esse material aqui vai deformar, às vezes acaba aí grudando um pouco aqui no nosso aço, no aço aqui do cesto, tá? Então nós colocamos aqui no plástico, tá? Então colocamos todo o material que vamos autoclavar e aí nós vamos então fechar a autoclave. Nós vamos aqui fechar a tampa e antes, pessoal, de levantar aqui esses fixadores aqui da tampa, pessoal, nós temos que observar este registro aqui, ó. Antes de fazer o fechamento completo, nós temos que ver esse registro aqui, ó. Esse registro ele controla, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui atrás tem um pino de saída
de vapor, e esse registro controla a saída desse vapor que vai ser formado aqui dentro da autoclave. Lembrando, a autoclave já está ligada, né? Nós ligamos lá no início, quando nós estamos vendo aqui a nossa aula. Nós vamos então fazer o que? Após fechar aqui a tampa, antes de fixar aqui os fixadores, né? Antes de fechar com os fixadores, nós temos que abrir esse registro de saída de vapor. Por quê, pessoal? Aqui dentro, vocês concordam que não está ainda totalmente quente. Lá dentro tem um ar frio ainda. Esse ar frio, ele deve ser substituído pelo vapor da água que está se formando devido então à alta temperatura aqui da resistência. O que vai acontecer? Conforme vai formando este vapor, vai aumentando a pressão e esse ar frio ele deve sair. Vai sair por onde? Por esse registro de saída do vapor. Então nós deixamos esse registro aberto, tá? Nós vamos lá, abrimos ele. Aqui tem um vídeo mostrando então, ó, abrindo o registro, né, antes de fechar com os fixadores, tá? Então aqui a nossa pressão e temperatura está não conseguimos então verificar aumento de pressão ainda porque ainda não formou. Então, antes de fechar com os fixadores, okay? Abrir o registro de saída de vapor. Beleza, fechando então o registro de saída de vapor, aqui ó, é a região onde vai sair o vapor, conforme vai esquentando, vai saindo vapor por esse orifício aqui. Aí quando deixamos aberto esse registro justamente para sair o ar frio, né? E essa região do ar frio lá dentro da autoclave ser substituído completamente por vapor. Ah, mas quando que eu sei que todo o conteúdo da autoclave foi substituído pelo vapor, pessoal? Nós vamos saber quando tiver começar a sair vapor aqui constante desse local de saída de vapor, tá? Então já eu vou mostrar para vocês. Então aqui está mostrando, né, o medidor aqui de temperatura e de pressão. Então a pressão ainda continua zero. O medidor ele começa a medir a temperatura a partir de 100 graus, tá? Que é a temperatura eficiente para começar a formar um vapor, para formar uma pressão que possa ser detectável aqui pelo nosso medidor, tá? Então aqui é mais para mostrar, tá? O orifício, tá? Fechamos aqui, ó, que nós abrimos justamente para auxiliar a saída então desse ar frio e ser substituído pelo vapor aqui dentro. Quando você vê que começa a sair bastante vapor, eu já mostro para vocês, começa a sair o vapor de forma constante, aí sim, quer dizer que então todo lá dentro, o interior da autoclave foi substituído pelo vapor quente devido então ao aquecimento da água feita pela resistência. Aí eu posso fechar essa válvula. Aqui está mostrando apenas a região, né, onde vai sair esse vapor. Aqui, pessoal, aqui é um pezinho, tá, de controle de pressão, tá? Nós podemos controlar o aumento, né, ou diminuição da pressão, né, a sensibilidade da pressão com esse pezinho, tá? É só rodar para aumentar, né, a sensibilidade ou diminuir para diminuir a sensibilidade, tá? Aqui é uma região de saída de vapor também, então se por acaso acontecer algum problema na autoclave, essa região lá abre, né, e sai o vapor, tá? Como se fosse uma panela de pressão, tá? É uma região de escape de vapor, né, caso esqueça a autoclave ligada, né, por algum motivo, tá? Então acaba saindo aqui um vapor para que não tenha problema de não desenvolva nenhum tipo de acidente usando este equipamento. Então aqui para mostrar para vocês, ó. Tá? Então aqui ainda não está fechado com os fixadores, né? Justamente porque nós devemos primeiro abrir aqui a nossa válvula para que possa sair o ar frio e seja substituído pelo vapor da autoclave. Aí, pessoal, depois é só fechar com os fixadores, tá? Depois que abriu aqui, nós fechamos com os fixadores, né? E aí nós temos um porém, pessoal. Então nós fazemos o que, primeiramente?
levanta todos os fixadores, tá? Não fecha eles, só levanta, né? Em cada um dos fixadores no seu local correto, tá? E aí o que nós vamos fazer? Aí nós vamos fechar mesmo os fixadores. Então nós levantamos aqui, ó, tá? Os fixadores, como eu mostrei para vocês anteriormente, né? Levantamos todos os fixadores, ok? Para depois então fechar esses fixadores. Nós não podemos basicamente levantar e fechar o fixador, por quê, pessoal? No momento que você faz isso em um, os outros que estão abertos ainda, essa região onde tem essa borrachinha vermelha acaba que fechando melhor do que as outras regiões. E aí quando você vai tentar fechar, não fecha muito bem. E aí quando a autoclave estiver funcionando, vai sair vapor por aquela região que não fechou bem, tá o outro lado lá, e acaba então perdendo a eficiência da autoclavagem. Então, primeiro, levanta aqui os fixadores, ok? Levanta todos os fixadores. E aí depois nós fazemos então o processo de fechar, tá? Como é que nós vamos fechar, pessoal? Primeiro nós fechamos aqui um por um, apenas até eles chegarem, né, na tampa, né? Então tá vendo que a gente vai rodando para que o fixador chegue, né, na região da tampa. Então nós fazemos isso, né? Eles vão ficar frouxos ainda. Nós estamos apenas aproximando, né, o fixador da tampa para depois, né, fechar. Porque daí para fechar, pessoal, tem um segredinho aí para auxiliar, né, para melhorar o funcionamento da autoclave, tá? Então faz a mesma coisa com todos, né, aproximando os fixadores da tampa da autoclave. E aí o que vocês vão fazer depois, pessoal? Quando forem fechar mesmo, tá? Tentem fechar um fixador de frente para o outro fixador. Então você vai fechar os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vai fechar esse fixador, fecha o que está na frente dele também. Aí a gente vai fechar os dois. Vai fechar esse fixador, fecha o que está na frente dele também. Fecha esse juntamente com esse. Depois vai fechar os outros dois, fecha este aqui de frente com esse aqui, né? Depois vai ficar o último. Por quê? Porque fechando um de frente com o outro, nós temos a certeza que está fechando de forma igual para todos os lados, tá? E não vai ter nenhum problema no mau funcionamento da autoclave. Beleza, fechamos os fixadores e vamos aguardar o que? Autoclave ligada, né, no máximo. E vamos aguardar o que, pessoal? Aguardar a saída constante do vapor. Porque quando estiver saindo o vapor de forma constante, é porque todo o interior da autoclave foi então preenchido por esse vapor gerado devido ao aquecimento da água. Como é que nós sabemos que foi substituído, né, foi inserido vapor por todo o interior da autoclave? Como é que nós vamos saber que existe uma saída constante de vapor lá naquele orifício que nós deixamos aberto, porque nós abrimos aqui o nosso registro? Vocês vão escutar esse barulho, ó, tá? Lá naquele orifício, ó, tá? Vou mostrar para vocês, tá aberto o registro ainda. Então aqui no orifício, ó, tem essa saída constante. Fica até pingando aqui, ó, a água, por quê? Porque o vapor está saindo, né? Ele vai se condensando aqui, acaba pingando um pouco, mas aqui eu tenho uma saída constante de vapor, ou seja, toda a região lá dentro, interna da autoclave, foi substituída por vapor. Isso então quer dizer então que eu posso então fechar o nosso registro. E aí nós fechamos o registro para que fique então cada vez mais aumentando a pressão lá dentro, aumentando a temperatura, para então conseguirmos então medir e aí chegar então à temperatura e pressão que nós precisamos, tá? Beleza, então nós fechamos o registro e vamos aguardar então aumentar a temperatura, né, a temperatura aqui em vermelho, e aumentar a nossa pressão. Temperatura 121 graus, então nós temos que passar um pouquinho aqui de 120, que corresponde aqui então à nossa pressão como 1, ok? Então nós vamos aguardar, né? Nós fechamos lá o registro, porque teve uma saída constante de vapor, fechamos o registro e aí nós temos que ir acompanhando, né? Vai passar os minutinhos, vamos olhando para ver se essa pressão vai subindo.
a gente vai ver, a gente vai observar que vai começar a subir, né? Cada vez mais vai começar a subir, vai começar a subir. E aí chega então aos 121 graus, correspondendo à pressão como 1, ok? Chegou nessa temperatura, né? Nós até às vezes esperamos passar um pouquinho, né, de 120 graus, daí marcamos como 121 graus, né? Então geralmente nós deixamos passar um pouquinho de 120 graus, mas bem pouquinho, né? Geralmente aqui nessa região aqui nós deixamos, tá? E aí chegou nessa temperatura, chegou nessa pressão, nós pegamos aqui, nós podemos vir aqui no botão, estava para máximo, nós passamos para médio, tá? Deixamos em médio durante 15 minutos. Isso, geralmente, nós colocamos 15 minutos. Vai depender do tanto de material que você tenha. Às vezes tem muito meio de cultura, então você pode colocar um tempo maior, né, que 15 minutos, mas geralmente são 15 minutos. 121 graus por 15 minutos. E aí, a gente só vai acompanhando, pessoal. Às vezes vai acompanha, né, para dar uma olhadinha para ver se permanece nessa temperatura, ok? Porque às vezes a autoclave às vezes tá tá um pouco mais já utilizada, às vezes o sensor não fica tão sensível assim. Então, se você vê que está diminuindo, vai lá e aumenta para máximo e aguarda subir novamente, né? Então, aí subiu novamente, passa para médio, né? Então você vai controlando. Mas quando a autoclave está em bom funcionamento, né? Quando ela está com esse problema que eu falei para vocês, tem que levar para a manutenção, tá? Ela não está funcionando muito bem. Mas se estiver funcionando muito bem, se vocês vão deixar em 121 graus, né? Em pressão de 1 por 15 minutos, passa para o médio, aí vai permanecer no médio por 15 minutos, e aí após esse período, né, nós desligamos a autoclave, tá? Então esperamos aí por 15 minutos, passou os 15 minutos, tá, pessoal? Aí nós podemos desligar a autoclave. Aqui está mostrando, pessoal, tá? A autoclave funcionando, né? Na temperatura e pressão que nós desejamos, ok? Vocês vão observar, ó, que tem uma saída de vapor. E essa saída de vapor é dessa região que faz um controle, tá? Então é normal sair essa pressão por essa região, tá? Mas como nós vamos controlando aqui, não tem problema. Okay? Então aqui é uma saída, né? Um escape de vapor quando está muito excessivo, tá? Então quando isso aqui é bom, por quê? Porque se caso você esqueça de olhar aqui no medidor e subir muito a pressão, essa região aqui sobe, né, com esse peso aqui que está forçando para baixo. Se a pressão for muito alta, ela sobe o peso e o ar e o vapor, então começa então a sair por essa região, tá? Então aqui é uma região normal em que vai acontecer a saída que é muito pouca, né? Durante essa temperatura aqui, através dessa temperatura e pressão, a saída aqui é muito baixa. Não interfere, tá, pessoal, no funcionamento da autoclave, do equipamento da autoclave. Beleza, aí depois então é só aguardar o tempo de 15 minutos. Deu os 15 minutos, tá? Aqui nesse caso estava em máximo, né? Mas o certo estaria em médio, tá? Que eu usei a mesma foto. Mas aqui estaria na posição de médio por 15 minutos. Passou 15 minutos, aí é desligar a autoclave. Vocês vão lá e desligam a autoclave, ok? E aí vocês vão ver que durante o tempo, né, que após desligar a autoclave, vocês vão notar e observar que a temperatura e pressão vai começar a diminuir. Desligou, não quer dizer que eu já posso abrir a autoclave. Você tem que aguardar essa temperatura, essa pressão chegar a zero, e aí sim poder abrir a autoclave. Então tem que aguardar o quê? Após desligar, chegar a pressão zero, tá, pessoal? Então após desligar, só ficar observando, né? Agora a autoclave não está mais ligada, não precisa mais nenhuma preocupação em controlar, né? Se essa pressão e temperatura vai subir. Então nesse caso está desligado, é só ir observando, tá? Quando que tem então a chegada no zero. Então vocês vão observar que cada vez vai chegando próximo da pressão zero. Chegou na pressão zero, aí sim você pode retirar o seu material. Só que para retirar o seu material, pessoal, lembra que essa válvula está fechada, né? Nós fechamos quando lá no início nós vimos que estava tendo uma saída constante de vapor. Fechamos para usar o autoclave. Quando chega
pressão zero, pessoal, e esse registro ainda está aberto, o que nós fazemos? O certo é abrir esse registro antes de abrir a tampa. Por quê? Porque lá dentro nós temos uma pressão muito grande. E essa pressão é diferente da pressão externa, né, de fora da autoclave. Então nós não abrimos aqui para retirar essa restante de pressão que fica, né, uma baixa pressão que fica. Esses fixadores a gente consegue tirar, mas não consegue levantar a tampa da autoclave. Então, abre aqui o nosso registro, tá? Nós vamos abrir o registro após a finalização, né? Nós vimos lá, ó, ficou a pressão zero após os 15 minutos e nós desligamos e ficou na pressão zero. Aí nós abrimos então o registro para a saída, né, do restante do vapor que está aqui, né? Porque aquela água vai estar ali ainda, por mais que está desligada, ela está numa temperatura muito alta, vai formando o vapor. E aí tem que retirar esse restante de vapor, tem que deixar eliminando esse vapor. Aí sim nós abrimos os fixadores, tá? E é só abrir os fixadores, né, que havíamos fechados, ok? Esses fixadores justamente para nós abrirmos aqui a tampa e retirarmos, né, o material que está esterilizado ou, dependendo, está descontaminado. Aqui é uma região também de segurança, tá? Caso aconteça de ficar entupido aqui por algum motivo, aqui também ficar entupido, essa válvula aqui, né, de escape também ela rompe, né, liberando o vapor excessivo. Nós abrimos todos os fixadores, nós tiramos, né, todos os fixadores para posteriormente abrirmos aí a tampa da autoclave, pessoal. Já tiramos a tomada também, né, para evitar qualquer tipo de incidente. Às vezes esses fixadores estão um pouquinho quentes, né, mas nada grave, né? Nada grave, eles ficam um pouquinho mornos ali, né? Mas nada que impossibilita de abrir sem luva, tá? Se alguém tiver uma sensibilidade maior, use uma luva, né, daquelas de tecido grosso para poder abrir. E aí, pessoal, antes de levantar a tampa, pessoal, deixa eu só voltar aqui. Então foi finalizado, né? Antes de levantar a tampa, né? Tem uma região que você pega aqui para levantar a tampa. Então antes de levantar a tampa, por mais que já desligou um bom tempo, lá dentro está muito quente, tá? Tem um certo vapor ainda sendo formado porque a água ainda está quente, tá? Então antes de abrir aqui, ó, fique longe, né? Uma distância segura para que não aconteça do vapor ir no seu rosto, né? Ou queimar, né, a região do braço. Então, vocês abrem, né, para evitar qualquer contato desse vapor com o rosto ou com outra parte do corpo. Tá? Então, aí o nosso material vai estar lá dentro. Reparem o vapor que ainda está saindo, né? Nosso material vai estar lá dentro, totalmente estéril, totalmente descontaminado. Então, tudo que é tipo de micro-organismo que tinha aqui no nosso material, morreram todos, pessoal, morreram todos. Nosso meio de cultura, né? Então formou até um vaporzinho no celular. Nós temos ali os tubinhos com meio de cultura e aqui, né, as placas de Petri, os tubinhos, né, que eu descontaminei. E aí nós finalizamos então todo o nosso processo de autoclavagem. Esses tubinhos, né, com o meio de cultura que eu vou utilizar para cultivar as bactérias, eu retiro, né, fecho todas as tampinhas e coloco, por exemplo, na estufa para fazer controle, né, controle microbiológico, para ter certeza que eu matei todos, né, os micro-organismos que estavam aqui. Por algum motivo, né, estava naquele meio de cultura que eu preparei, que deve estar esterilizado para mim usar, para poder usar para cultivar a bactéria, então eu deixo de controle microbiológico. Se crescer alguma coisa é porque teve algum problema na esterilização. O restante do material, aqueles que eu vou reutilizar, eu lavo esse material, né, jogo fora o que tinha, lavo esse material, deixo secar e depois eu utilizo esse material para qualquer tipo de análise. Aquelas placas de Petri de plástico, elas vão sair todas deformadas. Eu acabei não tirando foto para mostrar para vocês, mas elas acabam saindo todas deformadas. Mas tudo que tinha lá dentro morreu, né? Todas as bactérias que tinham lá crescendo morreu. Eu posso descartar tranquilamente esse material porque ele está totalmente descontaminado, tá
Bom, então era basicamente isso, pessoal, para mostrar para vocês como é que funciona então a autoclave, quais são os passos, né, para que possa então usar uma autoclave, esterilizar o material, descontaminar o material, ok? Espero que tenha ajudado aí vocês. Queria muito estar fazendo essa aula com vocês no laboratório, né, para acompanhar certinho, ok? Mas devido aí essa impossibilidade, nós não temos essa aula no momento no laboratório. Então, fiz aí uns vídeos, tirei foto para mostrar para vocês como é que funciona então a autoclave, tá? Quem sabe aí o ano que vem a gente possa fazer um curso de extensão e se der certo, né, convido vocês, quem puder participar aí de alguns momentos de aula prática de microbiologia, para entrarmos em contato com com essa parte prática dessa disciplina, tá bom? Então um grande abraço aí para vocês e depois eu passo para vocês o trabalho relacionado a esta videoaula, ok? Qualquer dúvida estou à disposição de todos.